Caire, meus queridos! Eu espero que todos estejam bem. No exercício de hoje, a gente vai tentar pensar sobre os temas que a gente discutiu ao longo do bimestre de maneira crítica e reflexiva, para tentar fazer um balanço de como esses temas ou em que sentido esses temas podem ter alguma relevância para as nossas vidas de fato. Começando pelo tema geral do livro dessa unidade, a ideia era pensar sobre decidir sobre atos, ou seja, todos os temas que a gente discutiu aqui, eles tinham como um roteiro geral pensar como a gente pode refletir sobre como a gente se comporta, no sentido de pensar um desejo antigo do ser humano, como a gente viu no bimestre passado, que é a liberdade. Ou seja, como a gente decide sobre os atos para buscar autonomia e ser uma pessoa livre. É nesse sentido que discutimos sobre corpo. A partir dessa discussão do corpo, a gente viu a compreensão do filósofo francês chamado René Descartes, que acredita que nós somos formados por duas coisas. A parte material, que seria o corpo, como a gente viu, a res extensa, e, por outro lado, a parte pensante, que seria a res cogitans. Nesse sentido, o que ele está fazendo é pensar que nós somos formados por esse conjunto dessas duas coisas, a parte material e a parte pensante, ou seja, a inteligência, a razão, a consciência. Isso faz com que ele pense o corpo como uma espécie de máquina, o corpo como um autômato, ou seja, uma máquina que funciona por si mesma. A ideia é que os componentes que formam o corpo, eles estão todos integrados, exatamente como um relógio. Vimos também que o corpo, para além dessa reflexão do René Descartes, o corpo é pensado também numa definição mais nova e mais abrangente, que seria pensar o corpo e o ser humano como um ser biopsicossocial, em que existem elementos e funções biológicas, elementos e funções psicológicas e elementos e funções sociais. O conjunto dessas coisas forma aquilo que seria o ser humano. É nesse sentido que a gente também discutiu sobre como que se dá o convívio desse corpo. Ou seja, esse corpo que forma aquilo que a gente pode chamar de ser humano, ele convive com outros corpos e outros seres. E esse convívio, ele deve ser pensado a partir de qual a melhor maneira de agir, por exemplo. E nisso também discutimos sobre como as influências de outras pessoas, da mídia e da sociedade, influenciam na maneira como pensamos no nosso próprio corpo, por exemplo. Por fim, a partir da discussão do filósofo David Hume, nós falamos sobre aquilo que possivelmente move os nossos corpos e o ser humano, que seria as paixões. As paixões, para esse filósofo, é aquilo que move esse complexo corpo que nós temos. Para ele, todas as coisas que fazemos têm a ver com a maneira como somos afetados pelas coisas e pelas pessoas. E seria as paixões que, de certa maneira, que movem as nossas ações. Ou seja, tudo que fazemos é em função dessas paixões. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar para vocês, essa reflexão fez algum sentido para vocês em termos práticos? Pensar o próprio corpo é uma experiência que vocês já tinham feito? Pensar o corpo nessas diversas dimensões fez vocês pensarem na complexidade que é o funcionamento do corpo? Você conseguiu entender um pouquinho mais sobre o que significa ser o ser humano? Para você, as paixões ou a razão, a racionalidade que move você nas tuas atitudes? Pensando essas questões, eu gostaria de lançar um desafio para vocês, que é o seguinte: imaginem que vocês têm que comunicar como que foi esse bimestre, como que foi as reflexões desse bimestre para um coleguinha que não pôde assistir às aulas, por uma série de motivos. Então vocês, como eu vou detalhar na descrição do vídeo, vocês têm que fazer uma atividade em que vocês explicam quais foram os temas discutidos, qual a importância desses temas para o cotidiano de vocês e o que você possa ter achado desses conteúdos em relação à vida de vocês, ao cotidiano de vocês. Se fez algum sentido para vocês e auxiliou de alguma maneira a vida de vocês de maneira concreta. Nas próximas aulas a gente vai começar a fazer as atividades do caderno de atividades, o CA, e debater sobre os exercícios ali contidos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.